Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, no último fim de semana, dia 8 de maio para alguns, dia 9 de maio para outros, depende do fuso horário, a população mundial celebrou os 70 anos da rendição da Alemanha nazista, já no contexto de encerramento da Segunda Guerra Mundial, que ainda se prolongou até o dia 2 de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial, provavelmente o maior ato de barbárie da história da humanidade. Hoje, todos são contra e sempre foram contra o nazismo. Todas as nações do mundo comemoram o fim da Segunda Guerra Mundial como se nada tivesse a ver com a ascensão do Terceiro Reich ao poder na Alemanha. Mas eu acho que é interessante a gente fazer um debate histórico para observar determinados comportamentos que muitas vezes a gente vê se repetir. O contexto da Segunda Guerra Mundial é um contexto de profunda crise econômica no mundo, ainda as consequências da crise do capitalismo de 1929, mas é também um período marcado pela ascensão dos movimentos socialistas, dos movimentos comunistas e pela construção do primeiro Estado popular, o primeiro Estado socialista da história foi a União Soviética, que aliás surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial. A ascensão da União Soviética, o crescimento dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras por toda a Europa, a ameaça real e concreta da expansão da Revolução Russa rumo ao Ocidente, levou a que o capital e os governos do Ocidente pavimentassem a ascensão do nazifascismo. Mussolini já governava a Itália com sua ditadura terrível desde 1922, quando o Adolf Hitler conseguiu, pela via do voto, conquistar a chancelaria da Alemanha, dando início, logo depois, ao Terceiro Reich. Os Estados Unidos gostam de posar como os grandes inimigos do nazismo, como, inclusive, os responsáveis pela derrota do nazismo. Mas os Estados Unidos foi, no mínimo, conivente com a ascensão de Adolf Hitler, assim como também a Inglaterra, a França e demais potências ocidentais. Basta vermos, por exemplo, o documentário Leni Riefenstahl, A Deusa Imperfeita, que conta a história de uma das principais cineastas a serviço do Terceiro Reich. Nesse filme nós vemos a Leni Riefenstahl representando o Terceiro Reich, sendo recebida com euforia nas cidades americanas, da Inglaterra, pelos seus governantes e etc. Houve sim uma cumplicidade do empresariado alemão, do empresariado internacional, que apoiou, inclusive financeiramente, a ascensão do Terceiro Reich. Aliás, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos tido muitos problemas com uma empresa, a TKCSA, que financiou o Terceiro Reich. Eram duas empresas diferentes, a Thyssen e a Krupp. Tanto a Thyssen como a Krupp ajudaram, financiavam o partido nazista e depois venderam armas para a indústria bélica do partido nazista. Não deve ter sido muito difícil para eles se associarem à milícia em Santa Cruz para combater os trabalhadores, especialmente os pescadores que resistem à implantação da TKCSA. A barbárie nazista é difícil de quantificar, porque os registros eram difíceis, você registrar as mortes num período de guerra, especialmente numa guerra tão letal e tão violenta como aquela. Mas alguns dados a gente pode afirmar.
morreram, em razão da Segunda Guerra Mundial, em torno de 50 a 70 milhões de pessoas. Isso sem contar, já o que eu disse, as dificuldades de se chegar a esses números. A barbárie começa com a execução dos oposicionistas alemães e com a execução de doentes e deficientes físicos. A tecnologia, e mentais, a tecnologia do extermínio em massa, com a utilização de gás, foi criada para se executar doentes mentais, deficientes físicos e outras pessoas com problemas de saúde, porque vingava na Alemanha nazista a concepção de que o importante era a saúde da nação, a saúde do povo ariano, e que os elementos doentes deveriam ser eliminados. Fizeram uma operação, inclusive, em que deficientes físicos, doentes mentais, eram tirados de suas famílias, eram mortos, mas o governo nunca admitia que tinham matado essas pessoas. Sempre diziam que eles tinham sido transferidos para outros lugares. Entre as nações do globo, nenhuma sofreu tanto quanto a população da União Soviética. Pelo menos 25 milhões e 500 mil russos foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Dos cerca de 6 milhões de judeus assassinados, mais de 5 milhões e 500 mil eram judeus que habitavam a União Soviética. 6 milhões de judeus mortos, pelo menos mais 5 milhões de outras minorias étnicas, especialmente dos ciganos. E a barbárie, desde o início, também atingiu os oposicionistas ao regime de Adolf Hitler. O primeiro campo de concentração na Alemanha foi inaugurado para aprisionar 5 mil militantes do Partido Comunista Alemão, presos logo depois da ascensão do Hitler ao Terceiro Reich. Nós, brasileiros, perdemos 3.533 compatriotas para a máquina de matar do Terceiro Reich alemão. Mas houve resistência. Houve resistência do início ao fim da barbárie nazifascista. Houve resistência às tentativas do Adolf Hitler de chegar ao poder. Houve resistência nos países ocupados. Houve resistência de pessoas que inclusive não estavam na zona de guerra e que se dirigiram à zona de guerra para enfrentar a barbárie nazista. Temos a honra de termos vários brasileiros que combateram nas resistências ao regime fascista. Queria destacar a pessoa do camarada Apolônio de Carvalho, que já havia lutado na resistência espanhola, derrotado na resistência espanhola, foi comandar a resistência francesa na cidade de Lyon. E hoje, o já falecido Apolônio de Carvalho é uma das pessoas que foi agraciada com a maior condecoração dada pelo Estado francês, que é a medalha da Legião de Honra, pela sua contribuição na luta contra a barbárie nazista. O Ocidente resistiu a resistir. Além da conivência de parte da sociedade e do Estado francês, tivemos vários outros episódios. Os Estados Unidos, que adoram produzir filmes fingindo que derrotaram os alemães na guerra, resistiram a entrar na guerra até o bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses. Na Europa, os Estados Unidos resistiu duramente, especialmente o seu Congresso, a abrir a segunda frente, a desembarcar na Europa, a dividir a máquina nazista e a acelerar a rendição e o fim da guerra. A senhora tem uma ideia, senhora presidente?
há poucos anos atrás, eu tive o prazer de ler a autobiografia do Charlie Chaplin. E ele conta a história de cada um dos longa-metragens que ele produziu. Quando ele fala do grande ditador, é revelador o depoimento do Charlie Chaplin. Em primeiro lugar, o Chaplin conta que os estúdios de Hollywood pressionaram duramente para que ele não fizesse o filme. Não fizesse. Porque o Hitler ainda era um aliado na resistência ao crescimento da União Soviética. E argumentavam, para vermos que o apoio ao nazismo não estava apenas nas altas esferas, mas argumentavam que o filme seria mal recebido pela população dos Estados Unidos e pela população da Inglaterra, que quando Chaplin começou a produzir o filme, ainda tinham grande simpatia pelo ditador alemão. Depois, com o início da guerra, em 1º de setembro de 1939, o Chaplin passa a sofrer a pressão contrária, a pressão para que ele fizesse logo o filme, né, que ele colocasse logo o filme em cartaz para denunciar, né, aquele ditador ridículo. É interessante que o Chaplin, ele diz que quando ele decide fazer o filme, que ele já achava que o Hitler era um personagem que deveria ser desmoralizado, e fez o filme para desmoralizar o ditador. Mas o Chaplin confessa que se ele tivesse ideia do que seria a barbárie nazista, se ele tivesse deixado para fazer o filme depois da guerra, depois de tomar conhecimento de Auschwitz e dos outros campos de extermínio, que ele não teria tido condições de fazer piada com o regime nazifascista. Então Chaplin deu uma contribuição extraordinária para expor o nazismo e fez um discurso belíssimo, o chamado discurso do grande ditador, no encerramento do seu filme, um discurso que fez tanto sucesso, que vejam só a posição dos Estados Unidos. Está na autobiografia do Charlie Chaplin. O presidente Roosevelt queria o desembarque na Europa, queria abrir a segunda frente para dividir o exército alemão, o exército italiano e precipitar a derrota nazifascista. Mas o Congresso dos Estados Unidos não permitiu que o presidente Roosevelt ordenasse o desembarque imediato. Seguraram durante mais de 2 anos as tropas, com os parlamentares discursando no Congresso dos Estados Unidos, dizendo que os americanos tinham que esperar os russos e os alemães terminarem de se matar para depois nós entrarmos na Europa apenas para darmos o tiro de misericórdia em ambos os lados, tanto nos nazistas como nos comunistas da União Soviética. E o presidente Roosevelt começou uma campanha de comícios nos Estados Unidos, comícios. O título era Comício em Solidariedade ao presidente Roosevelt pela abertura da segunda frente. E que a população americana começou a se mobilizar, a participar, a pressionar o Congresso americano para permitir a abertura da segunda frente e dividir os alemães e os italianos. E o Chaplin, em função do seu discurso no filme O Grande Ditador, era convidado para ler, para declamar o discurso do grande ditador nesses comícios. E ele passou a ser tão popular, essa participação do Chaplin nos comícios, que ele passou a ter que telefonar, porque ele não podia estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Então ele lia o discurso num comício pessoalmente, pegava o telefone, ligava para outras cidades dos Estados Unidos para amplificar o discurso dele no microfone. E depois o próprio presidente Roosevelt combinou com o Chaplin que agora não ficavam os dois mais no mesmo comício. Quando Roosevelt não podia ir, o Chaplin ia representando o presidente Roosevelt nos comícios. Graças à resistência heróica do povo da União Soviética, não dos seus burocratas, mas graças à resistência histórica do povo da União Soviética, a barbárie nazista foi derrotada. O povo russo perdeu mais de 25 milhões de filhos e filhas
para a barbárie nazista, conseguiu, com sua brava resistência, especialmente nas cidades de Leningrado e Stalingrado, derrotar o exército alemão. A Batalha de Stalingrado, que durou da metade de 42 ao início de 43, levou à morte de mais de 1,5 milhão de soviéticos e soviéticas, mas levou também à derrota do exército alemão, e a partir de Stalingrado, o exército alemão apenas recuou na Segunda Guerra Mundial, derrota após derrota, nas mãos do povo russo, nas mãos das resistências organizadas, especialmente pelos comunistas, nos vários países ocidentais. Quando os nazistas já estavam derrotados, vendo que o plano conservador do Congresso americano não ia funcionar, porque não ia ter povo russo derrotado para receber tiro de misericórdia, a derrota era apenas do lado nazista, com a ameaça da expansão do socialismo para toda a Europa. Em função disso, os americanos fazem o desembarque na Normandia, já no fim da guerra, para impedir que a expansão da União Soviética chegasse até a Espanha e Portugal. Então eu encerro aqui registrando a minha homenagem a todos e a todas que combateram, que enfrentaram a resistência nazista. Lamento profundamente que os nossos pracinhas até hoje sejam tratados com profundo desrespeito pelo Estado brasileiro. Estamos vendo agora a Casa dos Pracinhas, na Rua das Marrecas, ameaçada de despejo, com dificuldades de manter viva a memória daqueles brasileiros que combateram o Terceiro Reich na Alemanha. E queria registrar que aquele velho barbudo alemão, Karl Marx, no século XIX, ele alertou: socialismo ou barbárie? E o capital, para impedir o socialismo, financiou a barbárie. O crime do regime nazista, os crimes do regime nazista são crimes do capital, que diante da ameaça da expansão do socialismo, optaram por financiar e sustentar um partido político que provocou toda essa desgraça, essa destruição ao longo do século XX. E a barbárie continua todos os dias atingindo populações no nosso planeta. Vemos ainda a limpeza étnica sendo praticada contra minorias. Vemos a religião sendo utilizada como pretexto para massacres e para perseguições. Mas sempre que os sociólogos, que os historiadores estudam fenômenos que aparentemente são apenas fenômenos representativos de conflitos culturais, nós vemos que nenhum discurso racista, nenhum discurso de perseguição, nenhum discurso de preconceito se sustenta sem ter por trás o interesse econômico, o interesse material, o interesse do capital, que para justificar a sua opressão adotam todo tipo de discurso bárbaro, de discurso destruidor. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.